Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Minha gravata está mal, senhor. Falei, não consegui nem me arrumar, doutor Paulo Roberto Otti Fontes, o maior cirurgião do Rio Grande do Sul. Vamos provocar o Luiz Pereira Lima. Mas vocês são almas gêmeas, não tem problema nenhum. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Fazia um tempinho que não vinha, mas esse horário ainda estou no hospital ainda. Hoje, precisamos de uma representação da extrema-direita. Já tinha o César Pacheco, mas vamos reforçar a extrema-direita aqui. Tá bem. Procurador-Geral, Fabiano Dallazem, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, mais uma vez, de retornar, Paulo Sérgio, ainda com uma mesa aí tão seleta aí para a nossa conversa. Isso. Tudo bem lá no Ministério Público? Tudo tranquilo? Olha, tranquilo... Não tem nada, Não tem nada, né? Mas tudo bem, tudo bem. Nada. Estamos trabalhando bastante lá. César Pacheco. Boa tarde, Paulo. Pena ontem, né, o Grêmio? Marchar nos pênaltis. Mas ele deixou de ganhar nos 90 minutos, né? Ele deixou de ganhar 3 minutos de jogo. Isso aí, o jogo perdeu, fala, o jogo canta, né? Eu já sou calejado nisso aí. E o Mano se postou muito bem em campo. Ele tentou segurar o primeiro tempo, esperando uma bola no segundo tempo, e foi o que houve. E os pênaltis é sorte, né? Em 95... sorte não, tem muito de competência, de equilíbrio emocional. Eu vou te dizer não é só. coisa. Eu sou contra esse troço de pênalti é sorte. Mas erraram 3, né? Eu passei 1 ano e meio como vice-presidente do Grêmio até o ano passado, lá no futebol, e vendo todos os treinamentos. O Luan, baita de um cobrador de pênalti. Ele não erra, ele bate 10 e faz os 10 pênaltis, né? Mas ontem o Luan se perturbou com a pancadaria ontem. Aí ele se encolheu. Paulo Sérgio, ele se acovardou. Em compensação, o Arthur cresceu. Treino é treino, jogo é jogo. Então, às vezes eles batiam antes da torcida entrar, pênaltis assim, sábado pela manhã, aquele treino que é aberto. Eles faziam os 10, a torcida entrava, ficava meia dúzia de torcedores atrás, olhando, bater os pênaltis, e parece que muda, né? Muda. Por isso que o caráter emocional o equilíbrio emocional. Realmente. 2 deputados, deixei os 2 de propósito por último. Doutor Luiz Augusto Lara. Tem quantos mandatos, Lara? 5 mandatos. 5 mandatos. Começou gurizinho. 3 vezes secretário de Estado, invicto no Tribunal de Contas. Nunca tive uma multa, um apontamento ou qualquer tipo de processo administrativo. Bom, isso já é um orgulho, né? Porque não é fácil. É para ser o básico. Ser gestor público hoje é botar... É que hoje o básico está virando diferencial, né? Então, infelizmente... Hoje a honestidade no Brasil virou qualidade. Virou ativo. Doutor Thiago Simons, está me devendo um programa aqui especial, né? É verdade. Já falei com o nosso querido, sempre senador Pedro Simon, ele ficou muito honrado com o teu convite. Quero fazer um programa com os 2 aqui, tá? Vai ser um prazer enorme. Uma honra estar aqui contigo, como sempre, com essa bancada sempre tão qualificada. Bom, eu quero botar na mesa uma coisa que está preocupando todos os brasileiros, que é a reforma política. Os senhores acham, primeiro, que o fundo partidário que sai do nosso bolso, dinheiro privado, e vai para o público, ele vai migrar ou ainda tem possibilidade de ser aprovado? Eu acho que não passa, não tem possibilidade de ser aprovado, até porque é um absurdo, né? Se o fundo partidário que já existia já foi suficiente para que acontecessem as eleições municipais, que as eleições municipais que aconteceram foram com recursos praticamente do fundo partidário. Daqueles 800 milhões, quase 900 milhões, era 300 e aí triplicaram. As eleições já aconteceram normalmente e as eleições municipais são mais caras do que as para deputado, né? Porque são vários candidatos, vereadores e prefeitos. Agora, tu imagina colocar 3 bilhões a mais em cima disso? Totalmente desnecessário, a não ser para promover essa negociata que é promovida agora, aí, entre os partidos. A cláusula de barreira agora que está se estabelecendo, isso é uma coisa muito boa. Isso é bom. Sem dúvida. Não, ao menos uma coisa boa tem. Isso aí vai decepar metade dos partidos. Não, sem dúvida. Eu queria reforçar
indiscutivelmente, acho que nesse contexto assim de completa falta de legitimidade, principalmente dos partidos políticos, né, que têm nas suas cúpulas a nível nacional, têm se tornado verdadeiras organizações criminosas, né, causando toda essa destruição no patrimônio público, nas estatais, na Petrobras, nos Correios, no BNDES, é um descalabro. Então, nessa conjuntura de completa falta de legitimidade e ainda mais, os partidos investigados, né, presidentes de partido presos na cadeia, você pensar numa crise, não é uma crise econômica, uma crise fiscal, desemprego, as pessoas não é sem o básico e você vai dar 3,5 bilhões para os partidos. Mas o que é mais sério, Paulo Sérgio, você vai dar um recurso para as cúpulas partidárias. Ou seja, não vai haver uma regulamentação para que esse recurso seja distribuído de maneira equilibrada, com regra. Não, isso vai para a cúpula. E os velhos caciques, de maneira indiscriminada, vão fazer a distribuição como bem quiserem. Essa reforma, eu até conversava com o doutor Dallazen a respeito de um projeto de lei que nós temos tramitando na Assembleia, nós poderíamos trabalhar tranquilamente com o fim das coligações proporcionais e com a cláusula de desempenho. Essas duas mudanças, elas já diminuiriam drasticamente o número de candidatos e de partidos, não é? A cláusula de barreira poderia reduzir de 35 para em torno de 14 partidos, o que reduziria essa anarquia partidária que nós temos hoje. Você tem 35 partidos com 600 candidatos a deputado, o eleitor não tem como visualizar, ele não tem como compreender e ele vota e na outra eleição se esquece, não é? Então, a cláusula de desempenho reduziria o número de partidos, não é? E o fim das coligações proporcionais também acabaria com essa aberração de eleger pessoas com baixa votação. E o tal de distritão? O distritão, até semanticamente, é um absurdo, né? Quer dizer, transformar as eleições normais, dando nome, um codinome a ela, distritão, que é o todo o Estado. É fazer um absurdo, fazer um engodo. Né? Não, o que eu vejo é o seguinte, além desses problemas, talvez o pior deles seja acontecer repetidamente o que sempre vem acontecendo no Brasil. Eu estive em Brasília agora, terça-feira, e estava reunida justamente a comissão da reforma política, e eu passei ali, conversei até com alguns deputados gaúchos que estavam lá, que primeiro, você não encontra um consenso para nada, um consenso mínimo, que precisa ser construído. Segundo, você não faz uma legislação olhando para o sistema. Hoje, a reforma política, já foi dita, ela era a mãe de todas as reformas que precisavam ser feitas diante da crise de legitimidade que nós temos. E o que nós estamos fazendo, mais uma vez, uma reforma para as próximas eleições, de olho nas próximas eleições. Então, os próprios fazendo leis por os mesmos. Exato. Não é um sistema que possa, digamos, uma alteração no sistema de representatividade e de escolha dos nossos representantes que tanto nós esperamos. Estamos legislando de novo com olho na eleição de 2018, na manutenção e na dificultação da renovação, que é tanto exigida. Então, me parece que esse é um grande problema. E nós nem bem discutimos, volto a dizer, o eleitor e o telespectador, hoje nós estamos à beira de votar um distritão, um sistema distrital puro ou misto, que o eleitor hoje sequer sabe o distrital foi colocado ali. O que é? O termo distrital foi colocado ali. Nada a ver com o que é a realidade. Né? Nada. Não, e uma coisa que não está sendo colocada, que não está sendo discutida, e eu vou dizer para vocês, como experiência de quem foi 3 vezes gestor estadual, uma das piores coisas que pode existir para a gestão pública, estados, municípios e governo federal, é o desencontro das eleições. Então, tu faz eleições municipais, 2 anos depois, eleições federais e estaduais. Isso é uma tragédia administrativa. Acabar com o oportunismo. Não é acabar, é uma tragédia administrativa. Sabe por que acontece? Entra o governador, não sabe nada, está entrando, precisa o primeiro ano para se adaptar. Quando entrou o governador, o prefeito já está indo para o 3º ano. Ele já está com a prefeitura embalada e para tudo.
porque o governo que entra tem que tomar pé. Não existe nexo administrativo de produtividade para ter 2 eleições. O único nexo é o seguinte: quem não se elege para prefeito ou para deputado, daqui a 2 anos tem a chance de concorrer. Esse é das principais chagas do ponto de vista administrativo. O Marquesan faz 10 meses que está tomando pé na prefeitura de Porto. 10 meses. Mas aí nós voltamos naquilo. A gente não consegue pensar e fazer um debate maduro de um sistema político. Não, é o olho em 2018 que... E quando o Marquesan tomar pé, o Sartori e o Temer estão saindo. E aí vai entrar um novo, e por mais que ele tenha pé lá, as coisas não vão andar. O Sartori não ganha eleição? Não, eu estou dizendo, né, é isso aí que vai acontecer. Eu não sei se vai ganhar ou não, mas ele está terminando o mandato dele. É só uma provocaçãozinha. Mas a reforma política, então, para mim, 2 coisas. Primeiro, que é para confundir a população. Sim. Porque a população não tomou pé ainda do que é reforma e como é que vai ser. Achar que está vendo reforma. Exatamente. Segundo, aquele velho ditado, né? Preciso que mude para que tudo fique como está, né? É isso aí. Não, eu acho que nesse caso é mais sério. Eu acho que nesse caso é mudar para deixar pior. Para deixar pior. Para deixar pior. Então, assim, a nossa crítica... E acho que o consenso que existe, não tem consenso sobre o que fazer, mas existe talvez alguns consensos sobre o que não fazer. Tá? E o caso do Distritão não é realmente um retrocesso muito perigoso, Paulo, porque ele representa uma tentativa explícita de criar barreiras de entrada para que novos candidatos que representem um novo pensamento, ou seja, a renovação, possa entrar no processo eleitoral. Tá? Então, o Distritão, ele vai, além dos atuais detentores de mandato, pelo que o sistema vai propor, mais pouquíssimos postulantes vão concorrer. Só para o pessoal poder entender em casa o que significa na importante. prática. Distritão, que não tem nada a ver com Distritão, o nome fantasia se refere ao seguinte: são 55 cadeiras na Assembleia Legislativa. Entrarão os 55 mais votados. Até aí parece uma coisa um pouco... Não, mas tem um detalhe. Os partidos, que cada partido, a grosso modo, pode lançar 50 candidatos a deputado estadual, cada partido em torno disso. 40 e poucos, 50 candidatos. O que eles farão? Como é os mais votados, ao invés de lançar 50 candidatos, dando oportunidade para renovação, para aquelas pessoas que querem trazer uma nova mensagem, ele vai enxugar o número de candidatos. Até porque então, hoje o sistema soma os votos. Né? Um partido que tem 5 deputados, ele vai só lançar 8 candidatos. Os 5 deputados e mais 2 ou 3, para concentrar os votos em cima, para poder ficar entre os 55. Então é por isso que não vai haver renovação se houver Distritão. Mas não deve passar o Distritão. César Pacheco já está pedindo a palavra aqui. Bom, não deve passar. Legal, ele é um delegado da Polícia Federal, você tem que entrar. Eu vou dizer para ti o Sabe, seguinte, deputado falando não abre espaço. Paulo Sérgio, nós estamos discutindo uma coisa aqui que eu acho que vai continuar como está. Pouco antes de entrar no programa, eu assisti uma entrevista do presidente da Câmara dizendo que está muito difícil passar esse fundo partidário e que só parece que há esperança de passar e vai ficar tudo como está, as coligações. Porque já não tem aquela certeza que ele tinha, que ele falava, que a reforma ia passar toda. E agora, acho que há 1 hora atrás ele deu essa entrevista dizendo que já não tem mais a esperança e que não passaria. Agora, resta saber se ele quer ter a esperança. Mas eu acho que mas vai ficar tudo como está, no quartel de Abrantes, mudantes. Aí é diferente, ele nunca perdeu. Ainda bem que nós temos João Mendes de presidente do TSE. Ele nunca perdeu. O Gilmar Mendes é o nosso baluarte do TSE. Tu tinha que corrigir, ele nunca perdeu a esperança. Ele nunca perdeu a esperança. Eu fui um pouco ingênuo quando eu achei que era muda para ficar como está, que é o velho ditado, né? Mas se é para pior, se é para pior, o senhor vai ter bastante trabalho ainda. É verdade. Ou mais, né? Mas eu acho que há um aspecto positivo nisso tudo, que é o avanço da mobilização e do protagonismo da sociedade civil, que reflete realmente um aperfeiçoamento da democracia. Por que eu digo isso? Porque se não fosse esse novo ambiente, pós-Lava Jato, pós-manifestações, com muita fiscalização, o senhor não tenha nenhuma dúvida
que o Distritão já teria passado. Já na semana passada, essa PEC já teria passado Distritão com fundo, né, porque é um fundo eleitoral, já existe um fundo partidário com 800 milhões. Já existe dinheiro que paga a TV, que paga a campanha. Tá? E, então, o que paga a TV, a produção de TV. Né? A produção. Exato. Os são gratuitos. Exatamente, paga a produção de TV. O que deveria estar em discussão aqui, na minha perspectiva, é como reduzir o custo das campanhas. Essa é a questão, né? Por que uma campanha presidente da República, ela custa 400 milhões de reais? Porque são superproduções. O maior gasto de campanha que tem são as campanhas presidenciais. Não é a campanha, a contabilidade oficial da campanha Mas do aí Oeste. quem é que financia a campanha? Não, eu acho que tem que mudar. O sistema americano está aí, é que tem que mudar o sistema. Pela internet. Na minha opinião, teria que mudar. Não é financiar campanhas bilionárias, na minha opinião. Não. Teria que mudar o sistema. Por que tem que ter uma superprodução de cinema, não é, de marketing para tentar convencer emocionalmente o eleitor? Não, tem que ser produções mais simples, um projeto mais claro, entendeu? Uma coisa de estúdio, o candidato falando. O maior exemplo de Nós estamos na era dos marqueteiros competência aqui. De competência de marketing, a custo zero. Foi do Enéas. Ele, em 7 segundos, meu nome é Enéas. É uma prova se consagrou. Ganhou até do Brizola na eleição presidencial. E teve uma votação estrondosa. Ele, que era carioca, concorrendo para São Paulo. Agora, meu nome é Enéas. Isso é competência. Um outro dado que chama a atenção é o seguinte: como é que tem tanto dinheiro para financiar isso tudo? E não tem dinheiro para financiar a saúde ou para financiar a segurança? E o pior de tudo, as universidades federais, ou seja, a educação, e nós no Rio Grande do Sul, infelizmente, fomos punidos, que nós temos aqui 2 universidades federais, e a minha universidade federal parece que foi a UFSA, foi a Universidade Federal de Ciência e Saúde de Porto Alegre, foi a mais penalizada no corte. Bom, eu pertenço ao Conselho Universitário, disse para a reitora, a senhora, ela voltou a Brasília, lutadora para conseguir Pires na mão. Diminuir, de pires na mão. Não, levou um tacho na mão. Tinha que conversar com o Meirelles, que ele, mais do que ninguém, sabe que para ganhar dinheiro tem que investir dinheiro. E onde é que o país pode investir dinheiro? Na educação? Num banco. Hã? Em banco. Ah, sim, claro, em banco. Melhor, claro. Tem toda a razão. O Cremers alerta, doutor Paulo Roberto Ottifontes. O Cremers alerta. Título de especialidade médica só tem validade se for registrado em Conselho de Medicina. O título só pode ser obtido com certificado de conclusão da residência médica, ou mesmo diploma de especialidade emitido pela Associação Médica Brasileira. Médico que anunciar especialidade sem o devido registro comete grave infração ao Código de Ética. Esta é a mensagem do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Já o Conselho Regional de Medicina Veterinária tem as mesmas preocupações. Preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal. Está totalmente contra, é frontalmente contrário ao ensino à distância na medicina veterinária. Não podemos permitir que um curso que trata de vidas seja ensinado de forma digital. A vida ela não é virtual, portanto, o ensino desta profissão não pode ser 100% à distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. E vamos agora à nossa Unicred. Lembrando que a melhor alternativa para trocar de endereço, de casa ou de sala comercial é o consórcio de imóveis Unicred. São vários os benefícios para realizar seus sonhos. Cartas a partir de R$250 mil até 200 meses para pagar. Possibilidade de lances livres e fixos. Converse com o seu gerente e siga nossas redes sociais. Acesse @Unicred no Face, Instagram e Twitter. Unicred, mais valor para você. Dentro dessa condição, olha aqui o que o nosso Alexandre está dizendo aqui. Boa noite, Paulo Sérgio Bancada. Pergunte ao Procurador-Geral de Justiça o que o Ministério Público está fazendo a respeito da redução de leitos do SUS. Ano após ano, isso não se trata de uma dizimação de pessoas pobres que estão morrendo sem atendimento. Isto não é crítica, é uma pergunta. É correto isso? Não, claro que não. Tu tem, inclusive, a questão da saúde, tu tem um percentual vinculado, né? O Ministério Público tem, inclusive, ações para tentar obrigar a implementação, a aplicação do percentual mínimo de saúde. E naqueles casos
É evidente que a pessoa não encontra ou não tem o leito e individualmente o ingresso da ação para a obtenção do leito. Mas é uma política pública que tem que ser constantemente induzida, constantemente fortalecida, porque realmente a falta de leitos é como a falta de remédio. Agora como estão festejando 200 novos leitos. Parece que é um hospital novo. Né? Nós temos quantos hospitais tem fechado hoje em Porto Alegre? Fechou o Lazaroto, fechou o Maia Filho, Parque Belém. Parque Belém, fechou leitos em todos os hospitais que atendem SUS do Rio Grande do Sul, diminuíram o número de leitos. O doutor Barata disse aqui no programa que hoje nós temos menos leito no Rio Grande do Sul que tínhamos na década de 40. É verdade. O número de... Vê bem, assim, não necessariamente o número de leitos reflete um atendimento bom a determinada população, não, porque as coisas mudaram muito. Tá? Se pode fazer home care, cuidados domicílio, atendimento um dia no hospital. Mas, na verdade, essa questão do SUS, isso é um crime. Né? Porque as universidades federais que dão seus professores gratuitamente para os hospitais universitários ou hospitais de ensino, como é o caso da Santa Casa, né? É hospital de ensino, então lá a universidade exerce as suas atividades sem remuneração qualquer, sobre aviso e tal. E a maioria é ociosa. E onde é que médico aprende? Vocês sabem de algum residente que tenha feito cirurgia, formou-se hoje e cirurgia amanhã no Einstein? Já foi para operar lá? É claro que não. Ou à distância. Isso é um absurdo. Vendo a relevância do anúncio do CREMERS, isso já é um início, porque hoje qualquer pessoa tem acesso à página do CREMERS e consulta ali o nome do médico e sai a sua especialidade. Já sai quais são as especialidades que tem cadastrada e que pode exercer e pode não ser. E diz Coton de Bento Gonçalves. Boa noite, a bancada. Gostaria de saber se sou burra ou a matemática não fecha. Como uma pessoa gasta milhões para se candidatar a deputado, precisa de milhões no fim do mês, para no fim do mês receber 30 mil de salário. Acho que sou burro ou não sei matemática. No caso de quem gasta milhões, realmente não se ressarce com o valor do salário de um deputado, né? Aliás, deputado que não tem bens de família, que não tem, né? E enriquece só roubando. Não existe uma outra forma de um deputado enriquecer se ele não tem, né, o meio empresarial, bens de família, porque dá bem para viver com salário, mas não dá para enriquecer, né, Paulo Sérgio? Mas alguns bens bem conhecidos, eles não enriquecem, enriquece a família. A irmã, os terceiros, o pai. Tem gente aí com a rede de postos de gasolina, tem de tudo. Eu tenho algumas dúvidas. Hoje os partidos dão igualmente dinheiro para todos os políticos? Hoje os políticos que recebem menos votos são eleitos em detrimento de outros com mais? O pior é o dinheiro público para políticos ou o dinheiro das empresas privadas? Veja o Odebrecht. Gostaria de ouvir os deputados a respeito. José Silva, de Uruguaiana. O dinheiro partidário, ele é distribuído conforme o número de deputados federais. O fundo partidário é proporcional ao número de deputados federais que cada partido tem. Bom, aí a direção partidária escolhe quem recebe mais, quem recebe menos. Realmente, e um detalhe, né? Imagina um fundo de 3 bilhões, mais 3 bilhões, e não tem fiscalização do Tribunal de Contas. Quem fiscaliza é o Tribunal Regional Eleitoral, ou o TSE, que não são órgãos de contabilidade, né? Não são órgãos de... Olha o que leva aqui, olha o pensamento do Erli Klasman, lá de Sapiranga. Caro Paulo Sérgio, fizeram uma marola só para voltar o dinheiro empresarial. Nas eleições deve ter muito dinheiro podre ainda para esquentar. Campanha, deveríamos fazer 50% dos votos nulos em 2018. Vamos dar um susto neles. Olha o que leva. Não, mas voto nulo não adianta. Mas isso só vai reforçar aqueles que se beneficiam do sistema. Mas essa é a maior ignorância que pode existir. Nós temos que combater essa ignorância. Desculpa. Eu não estou chamando. Tu nem lesse o nome da pessoa. Por isso eu estou. Bom, mas quero te dizer o seguinte, ó. Então tem que combater isso. Por quê? Porque a eleição ela é proporcional aos votos válidos. Vamos dizer hoje que no Rio Grande do Sul, se 40% da população não votar, para se reeleger um deputado, ele precisa de 40% a menos do que ele fez na última eleição.
Então, quanto menor o número de eleitores, mais fácil fica para quem tem uma estrutura mínima, ele precisa de menos voto. Quanto menos votar na eleição, menos voto precisam os políticos para se eleger, entendeu? É o contrário a conta. Estão pregando isso na internet, mas não é verdade. O resultado é dado tirando-se fora os nulos e brancos. E aí que se faz a contagem. Então não tem... Eu vejo essa campanha na internet, eu acho que alguém tem interesse nisso aí. Realmente não, é uma coisa que não tem nexo nenhum. Se tiver 40% nulo ou 50%, vai se eleger os mesmos e vai correr o risco dessas pessoas se elegerem com menos votos. Estou precisando menos 40%, menos 50%. Com o deputado Thiago Simão. Paulo Sérgio, sou um eleitor fiel do Lula e torço para que seja novamente presidente do Brasil, para colocar este país no rumo certo em nome daqueles de menos favorecimento. Repensarei com carinho meu voto no Lula, caso confirme-se a aliança dele com Renan Calheiros, que faz parte da gangue do PMDB, hoje o partido mais corrupto do Brasil. Então ele pode mudar agora já. Ele pode mudar agora. Ele não estava, assim, a aliança do Lula com o Renan já é antiga. Já, sim. Ela não aconteceu agora, não é recente, né? Eles já são o Lula, o Sarney. A aliança do PT com essa o banda PMDB, podre do PMDB, infelizmente, né, que vem dominando o cenário nacional do partido há muito tempo e que, graças a Deus, aqui o Rio Grande do Sul nunca teve parte com Sarney, Jader, essa turma toda. Infelizmente, o Lula ele já tem essa aliança e fez ela para governar durante o período. Né? Mas eu queria só fazer um acréscimo aqui em relação ao seguinte. Eu concordo aqui com o que o Lara e o nosso delegado apontaram em relação a importância da consciência do voto nessa eleição, porque é o principal instrumento de transformação do nosso país. Numa democracia, não é somente pelo voto, mas fundamentalmente pelo voto. Tá? Agora, eu entendo a indignação dessas pessoas que estão efetivando um voto de protesto. E na eleição passada, ele foi ganhou aqui na eleição da capital, né, em primeiro lugar da eleição de Porto Alegre, não foi o Marquesan, foi o voto de protesto, o voto de indignação. E mesmo com esses 40% de voto de protesto, a gente viu uma mudança enorme acontecer no Brasil. O PT na eleição passada, que pagou a fatura, não é, do impeachment da Dilma, ele sofreu 70% de perda, não é, nas eleições municipais. E eu tenho certeza, assim, não tenho a menor dúvida, que o eleitor está muito consciente e nessa eleição, mesmo havendo esse voto da antipolítica, né, esse movimento todo, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos ter um voto de indignação na mudança para realmente tirar muita gente do cenário político. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional. Foi o seu conselho, agora o meu. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o nosso CREA-RS. CREA-RS em Foco. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, dentro de suas competências legais, entende que as autoridades do Estado devem dar exemplo institucional e legal, fazendo cumprir a Lei 14.555, que regula a elaboração de planos sobre prevenção, segurança e proteção contra incêndios no Rio Grande do Sul. Esta lei, que determina a contratação de profissionais engenheiros e técnicos pelo Corpo de Bombeiros, deve ser cumprida e implementada. Uma das medidas a ser adotada pelo Estado é a imediata separação do Corpo de Bombeiros, já foi, da Brigada Militar, já tem até comandante-geral. A segurança da sociedade deve ser prioridade. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. É que os bombeiros não querem engenheiro, eles querem advogados. Por óbvio, são duas carreiras em uma. É o advogado, com os benefícios que traz o país judicializado, que os aumentos começam lá no STF e chegam àqueles de menor instância nos estados, nos municípios. E a carreira militar é pela aposentadoria. Então não adianta. Eles querem assim. Concorda? Não? Concordo. Não. A Brigada Militar historicamente tinha batalhão de engenharia. Sim. Como o Exército tem. Mas um bombeiro... É obrigatório ter direito um bombeiro tem que hoje. ser advogado. Não, sempre me disseram que o oficial brigadiano, lá no tempo do Brito, foi ele que mudou isso, tem que ser advogado, que acabaram com a academia, né? A academia terminou, não existe uma academia. Era uma das coisas boas que tinha a academia da Não, então inventaram. Tem que ser, se eu tenho o ideal de ser oficial,
da Brigada Militar e sou formado, tenho curso superior, eu não posso, porque não sou advogado. O idealismo foi para o saco. Aliás, com os concurseiros por aí, acabou. Hoje todo mundo faz concurso em todos os lugares do Brasil, em todos os cursos que aparecem. Eu tenho amigos meus que passam o dia inteiro olhando concurso no Brasil lá fora. Tu viu que foi para Rondônia, outro dia, filho de um amigo meu, foi para Rondônia fazer um concurso. Sem nenhuma vivência na área. Não? Formou-se. Mas eu vou protestar, a academia não acabou. Ela pode ter lá modificado, talvez a gente não tem aspirante, tem aspirante oficial? Tem segundo-tenente? Tem primeiro-tenente? Tem tenente. Então, eu quero ser capitão. Tem tenente, ingresso de praça, que é meritório, mas, aquela estrutura militar da oficialidade acabou. Não, acabaram com ela. Mas sim, mas vê bem assim, agora teve 2 notícias em uma semana que até fiquei preocupado. Vejam os temporários, os militares temporários, quase 500 militar fraudando a aposentadoria. É verdade. Mas não é militar isso, né? Não é. Era, não, na perícia. Sim. Não é militar, é temporário. Mas não dá para chamar de militar. É um civis que vão lá, botam a farda e vão se lhe completar com isso. Não, só um pouquinho. Fraude milionária ali nas perícias. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tem militar... Envolve médicos, inclusive. Não, mas... jornalista. Se ofendeu, ele se ofendeu. O jornalista que divulga. O Ministério Público atua, o jornalista divulga. E certamente tem algum político no meio disso aí, deve ter algum vereador, alguma coisa. Mas 498... Bom, tem a notícia de um... É que às vezes a população tem que ver... Mas essa tese aí tem que deixar ele brigar com o Frota que briga... Mas tem a notícia de um tenente-coronel que está foragido, né, por uma licitação aí que foi desde 2004 foi investigado, mas vê o processo que ele está sofrendo, que talvez alguns deveriam sofrer também, né? Ele vai perder, muito provavelmente, a patente, é indigno para o oficialato e terminou. Ele vai ter que ter outra profissão. Esse é o Código Penal Militar, talvez fosse mais adequado. Mas o cara que já... Só favorável à justiça militar? Eu sou favorável à justiça militar. Sem dúvida. Tem a justiça médica, não? Tem? Tem. A justiça ambiental tem? Tem justiça ambiental? Tem? A justiça médica, tem a justiça ela começa ambiental, lá no não? Conselho Regional de Medicina, que atua sob provocação, para ver os aspectos éticos. Se fosse o Poder Judiciário, é aposentado, vai para casa, recebe o salário, não tem problema nenhum. Isso aí é natural. O que? Tu está condenando a justiça? Não, a justiça não. Quem sou eu para condenar a justiça? Eu só digo que... Olha aqui, eu vou te dizer, as últimas trincheiras que nós temos no Brasil, são poucas trincheiras que nós temos políticos como eles, que não são corretos, decentes, o Ministério Público ia... Não estou falando, nós temos ações do sistema. Nós temos ações para cassações de aposentadoria lá, quando tem um problema. Ou seja, para perda da aposentadoria. É um esforço hercúleo. Não, mas aí é em toda a questão... Toda a estrutura, que na verdade tem que haver um sistema de fiscalização e de controle dessas questões de benefícios previdenciários mais apurado. Tá? Isso tem acontecido em toda a rede federal. Né? Houve um recadastramento recente na questão do Bolsa Família e em vários projetos correlatos. Teve um que chegou a ter 500 mil, aquele programa que beneficiava pequenos agricultores, né, e sem terra, né, chegou a ter 500 mil fraudes, assim, então realmente assim, mas muito mesmo perigoso. Com essas fraudes apuradas, o Bolsa Família, mesmo com essas fraudes apuradas, a Bolsa Família ou a Bolsa Presidiário, seja lá o que for, se for seguir a risca, provavelmente se fizer agora um recadastramento ou uma verificação de que estão cumprindo, se a criança está na escola mesmo, vai ter mais uma... que era um sistema autodeclaratório, né? Era autodeclaratório. Eles estão mudando essa lógica justamente... Autodeclaratório, voltamos à educação, né? Se nós tivermos um povo educado, né? Que aí sabe... mas é educação com punição, né? Com ética, é o binômio, né? Não, mas a punição educa também, né? A punição educa mas também. Mas é isso. Mas exatamente. É porque quando a gente fala só educação, parece que o povo é mal educado. Não, mas é o seguinte, é mal educado muitas vezes porque não dá nada. Mas é que eu ia voltar, eu ia dizer isso e pegar o gancho antes do anúncio ali, Paulo Sérgio, que era justamente nessa questão da educação concatenada com a questão do voto, né? que nós falávamos do voto de protesto. Né? Eu acho que o voto tem que ser exercitado e o eleitor ele tem que estabelecer alguns critérios na hora de colocar o voto. E no ano que vem nós temos, e talvez esse seja o medo, pelo menos assim,
com a transparência que a imprensa está dando a tudo que está acontecendo, alguns critérios, e os primeiros, pelo menos para mim, como eleitor, são muito claros. Eu não vou votar em ninguém que esteja envolvido. Quer dizer, tá nessas... Não vou. E eu acho que o eleitor não pode, sabe? Tu tem alguns parâmetros que já podem começar a transformar a lógica da eleição. Tem que votar. Tem que votar. Onde tu meter a mão, quem era o ministro que dizia, acho que é o Teori que dizia, né? Onde tu puxa uma pena sai uma galinha. Então, sai uma viagem inteira. O Marco Aurélio que estava dizendo. É o Marco Aurélio que dizia, tu puxa... É o Marco Aurélio que dizia que na Lava Jato puxa uma pena e vem a galinha. Não vem uma galinha, vem um aviário inteiro. Mas não precisa esperar a segunda instância. Isso que você está dizendo. Não precisa esperar a segunda instância. O eleitor não. O eleitor... Certamente que a gente já tem a convicção de quem merece o voto ou não merece o voto. Aliás, o risco que nós estamos correndo, Paulo Sérgio, de haver uma modificação na questão da Lava Jato pela modificação da posição do Supremo Tribunal Federal na questão da prisão. Da Procuradoria-Geral da República. Vamos ver agora, né? Aliás, como essas reuniões fora de agenda, elas se tornaram uma prática depois do Wesley. Não tinha. Agora, para fazer de conta que era normal, que isso era uma coisa... Que era absolutamente normal. Vamos agora ao quadro de saúde aqui no Papa Debates, doutor Fontes, com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e presidente da Sul-Rio-Grandense de Medicina, doutor Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou oncologista. Os pacientes com câncer não devem perder a esperança na ciência. Há avanços impressionantes e novos tratamentos imunológicos revolucionários. Eu vou dar um exemplo aos senhores. Por décadas, se sonha com formas de utilizar o sistema imunológico no combate ao câncer. Isso faz sentido, pois se o nosso sistema de defesa foi feito para nos defender de agressões, por que não utilizá-lo contra o câncer? Um estudo recente, incluindo mais de 900 pacientes, e que foi apresentado no Congresso Europeu de Oncologia, revelou que pacientes com melanoma maligno de alto risco, que é um câncer de pele, ou seja, tumores com alta chance de que a doença possa voltar após a cirurgia, tiveram uma redução impressionante no risco de falha com o uso de imunoterapia. Vale a pena você discutir esse assunto com o seu médico. Observemos que se trata de uma reforma eleitoral não política. Se todos na mesa concordam que deve haver renovação, naturalmente o deputado Lara retiraria seu nome, permitindo que novos nomes do partido pudessem emergir. Estou com a minha tendinite aqui, que a exigência sirva a todos, doutor Lara. Carlos Flávio de Santa Maria. É simplesmente agora fazer o serviço. Se ele não é eleitor, não quer votar, eu compreendo. Que busque candidatos mais qualificados. É esse o processo. É a decisão. É esse o processo. O eleitor tem o poder na mão. Não quer votar no Lara, não vota. Paulo Sérgio, queria dizer o seguinte, tem algumas lideranças, políticas, que têm uma experiência acumulada e um trabalho parlamentar que realmente precisam ser reconhecidos, né? Então eu tenho certeza que toda renovação ela acontece com muita consciência. Vamos pegar o exemplo do seu pai. Vamos pegar o Jair exatamente. Meu pai foi o parlamentar com o maior tempo de mandato consecutivo no Brasil e sempre teve uma chancela de legitimidade no sentido de que ele representava o povo gaúcho, né? Então eu acredito que a renovação ela é uma mescla que ela permite fazer uma leitura de muitos vetores. O Lara foi beneficiado com a renovação. Porque tem muita gente, mais jovens deputados. Tem muita gente dentro do sistema lutando pela transformação. E essas pessoas são importantes que sejam reconhecidas. Eu quero, assim, fazer muito singelamente. Hoje eu tive à tarde com o nosso querido Procurador-Geral de Justiça, discutindo justamente um projeto fundamental para o Rio Grande do Sul, que é a aprovação da Lei Anticorrupção, que regulamenta a Lei Federal 12.846, né? Que é um instrumento legal extremamente importante para a proteção do patrimônio público. É, né? Uma lei que tramita há 2 anos, já passou em 2 comissões, avançou bastante, né? Então, assim, existem esforços importantes porque a gente não pode cair na onda da demonização da política, porque isso acaba justamente gerando um afastamento, né? Então, essa consciência democrática, eu tenho certeza que a sociedade está caminhando nesse sentido.
Deus e osso. Não, doutor Afonso, sempre precisamos dessa reforma. Mas eu me lembro que ano de 2008, eu era vice-presidente de marketing do Grêmio, já havia o Ministério Público, se não me engano, o promotor Vitor Hugo, ia lá no Grêmio e já tinha aquelas camisas anticorrupção. Antes de aparecer essas coisas aí, o Ministério Público já tinha um trabalho muito bonito em cima da corrupção. Tanto que os jogadores às vezes entravam em campo com uma camisa que o Ministério Público cedia. O que você tem a ver com a corrupção? Da pequena corrupção, do fura-fila, era o promotor Vitor Hugo. E o Faccioli. Sim, o Faccioli também, que é meu colega do Grêmio, César, lá, meu xará. E nós trabalhamos... Eduardo Lima Veiga, Roberto Bandeira Pereira, Marcelo Dornel. Marcelo, isso diz pra ele, agora é tímido, eu sou colorado. Né? E o Fabiano Dallazem. Gremista, tricolor, sofrendo hoje, né? Mas... realmente já havia um trabalho já há muitos anos, né? E eu acho que continua, né? Agora com as punições aí, com essas investigações, que eu espero que não acabe, né? É verdade. Até o ideal seria que acabassem, né? Pensando dos outros jeitos. Mas eu gostaria de uma vida mais tranquila, né? De registrar aqui que realmente hoje nós temos assim na instituição do Ministério Público realmente uma organização fundamental, não somente na questão da promoção da justiça, né? Mas na defesa da democracia. Nós temos acompanhado o trabalho do Ministério Público aqui no Rio Grande do Sul, estadual, federal, e realmente no momento que nós estamos vivendo, Paulo Sérgio, nós temos uma instituição que é um resguardo, não é, para a nossa democracia. Boa noite. Estranho o deputado Thiago criticar o Sarney, se o pai dele foi ministro dele, mas ninguém sabia. Né? Não, mas ele não foi ministro do Sarney, ele foi ministro do Tancredo. O Tancredo montou o ministério, o Tancredo montou o ministério e morreu antes de assumir. Bem lembrado. E ele não podia, naquele momento, abrir mão de compor o ministério, porque era uma questão de governabilidade da nação, era uma transição. Olha aí, José, está esclarecendo. Viu? Esquece isso aí, porque... E muita gente embarcou. Aliás, ele foi um dos maiores adversários políticos do Sarney ao longo... Sabe o que eu sinto, Paulo Sérgio? Eu sinto assim, há uma retração muito grande da classe política. Não pode ver que o pessoal que está na lista da Odebrecht, da JBS, os caras não aparecem em programa da televisão, os caras não saem na rua. E aí os poucos que têm a cara livre, as mãos limpas e vêm para cá, acabam levando chumbo pelos outros, mas é assim mesmo. A gente tem que estar aqui para, de peito aberto, poder colocar as coisas no lugar. Agora, eu vejo, nós temos andado pelo Estado, Thiago, muitos daqueles deputados que eram presentes, principalmente federais, muitos presentes, que estavam sempre nos eventos, o povo sumiu. Está esperando passar, tu vê, doutor? Agora na Expo Inter tu vai ver. Tem gente que não tira os olhinhos de fora. Que não tira os olhinhos. Parece aquele gurizinho que botaram quando o Grêmio tocou 5 no Inter, 4, depois 5. E o Grêmio já foi embora, aqueles olhinhos assim procurando. É isso aí que está acontecendo. Foi 5-0, foi dia 5 de agosto de 2015, eu lembro. Eu estava lá no Grêmio. 5 no 15. Lembro dos olhinhos. Lembro dos olhinhos. Procurando aí. Boa noite, amigos. Informação extremamente importante do deputado Lara. Foram os votos brancos e nulos que elegeram o Marquesan. Olha que desgraça para nós. A Bia Segala de Canoas. Então dissesse isso. Não, mas de certa forma, quanto maior brancos e nulos, Sim, mas não dissesse diretamente isso. Ele não, mas entendeu, numa eleição majoritária, independente dos brancos e nulos, quem faz mais voto ganha. Foi o caso do Marquesan. Olha, faço as palavras do deputado Simão, muito bom. Hoje não vou precisar tocar ovos em ninguém nesta reforma política, porque eles não tiraram voto obrigatório. Eu não voto há 2 eleições. Odeio políticos. Mas está concordando com o senhor. É verdade. Eu acho que ela odeia justamente essa estigmatização que se fez a essa classe. Né? Paulo, tu me permitiria só colocar na mesa aqui um assunto que eu acho extremamente relevante. Nós temos até nosso papel aqui no Rio Grande do Sul, nós fizemos a extinção de várias fundações, alguns órgãos públicos como a Corag, que já cumpriram seu papel histórico. Mas já fecharam? Estamos tentando. Por que não fecharam ainda?
Mas deixa eu te dizer, mas agora nós estamos tendo aqui nós tivemos hoje o lançamento de um programa de privatizações com mais de 57 órgãos, sem planejamento, não é uma verdadeira liquidação de rodovias, aeroportos, companhias de a Eletrobras, não é, reservas de terra na Amazônia. E eu tive analisando hoje os principais analistas econômicos, não é, e políticos, e há uma crítica generalizada que nós estamos liquidando o nosso patrimônio público em prol da questão do ajuste fiscal. E pior, num governo de transição, de qualquer jeito? De qualquer jeito. Sem definir modelagem, marco regulatório, são segmentos completamente diferentes que demandam estudos complexos, não é? Nós tivemos, por exemplo, a privatização da telefonia, que era importante, mas muito mal conduzida, porque a gente vê o minuto telefônico mais caro que tem, de péssima qualidade, entende? E sem falar quebrada, o sucedâneo da CNT está quebrado. Está quebrado e devendo 65 bilhões. Aí é fácil privatizar. A falta de legitimidade do governo nesse momento, onde os principais ministros, o próprio presidente, né, com uma denúncia que está suspensa enquanto ele tiver o foro privilegiado, os ministros, o próprio ministro que conduz, o Moreira Franco, na Lava Jato, com um inquérito, virou ministro para ganhar foro, não é? Porque estava na iminência aí da Operação Lava Jato. Olha, eu não consigo acreditar. Fazendo um feirão, um brick. Como diria o ex-prefeito de Canoas, o nosso folclórico, tem linguiça embaixo desse pirão. Saudoso, mexe um pouquinho que tu vai ver. Falando em prefeito de Canoas, houve que foi do seu partido. Sim, o Lagranha. Hugo Lagranha. Hoje aprenderam lá... Sabe? Algumas verbas aí de pessoal de Canoas lá, se não me engano, né? O Jairo Jorge, 12 milhões. Mas quem foi isso? A dele que tornaram os bens indisponíveis. Bens indisponíveis, Mas porque esse pessoal tem bens, hein? Eu fiquei assim, Eliezer Pacheco, secretário de Educação, casado com a deputada Maria do Rosário, 11 milhões, o outro 12 milhões, os caras falam em milhões assim como se fosse... Em bens? Eu acho que é em bens, de qualquer forma, se não for bem de família, né? Eu acho que eu não sei se é em dinheiro, só em dinheiro foi o presidente Lula que pegaram 9 milhões num fundo de pensão. Uma pessoa com 71 anos aplicando 9 milhões num fundo de pensão, alguma coisa... Que palhaçada essa de que o PMDB não é o mesmo que o do Renan Calheiros, Sá e Jucá. O Paulo está dizendo aqui. Não se trata de nenhuma superioridade moral, acho que todos os partidos, não só os partidos, as instituições de modo geral, têm as suas dificuldades, mas não dá para comparar o PMDB do Rio Grande do Sul, não é? Que tem o Pedro Simon, que tem o Fogaça, que tem tantas lideranças, o Sartori é o único governador importante, um dos únicos governadores importantes do Brasil, que não tem envolvimento nenhum com a Lava Jato, né? Com o Rio de Janeiro, que está o Sérgio Cabral na cadeia, o Pezão já com o pé lá. O Cunha na cadeia, o Sarney, o Renan. Então, sem querer realmente nos alçar a nenhuma condição mas o PMDB do Rio Grande do Sul, ele, com todas as suas dificuldades, não é igual ao do Maranhão. E o importante dizer, né, deputado, eu acho que, e aqui em relação a todos, vai ter que... O único caminho para que ocorra a mudança é um caminho institucional. E esse caminho institucional passa pela política. Então, a separação e a renovação passa e vai ter que ser feita não por quem está lá dentro, mas por quem está fazendo o voto. Então, essa é uma responsabilidade muito grande. Se o caminho é institucional e ninguém defende um rompimento da estrutura institucional, vai ter que passar pela política. E pela política, a renovação e a melhoria passa pelo voto do eleitor. Procurador-Geral, Fabiano Dalazen, o que, eu quero perguntar também para o doutor Fontes aí, também se quem quiser se manifestar, o Gilmar Mendes, as barbaridades que ele diz, especialmente do Procurador-Geral, o Janot. Parece que o Janot é o inimigo número um. É o número um, é o homem que causou todos os males do Brasil. Era melhor não ter mexido em nada, a Polícia Federal, no Ministério Público. Né? E o Brasil estaria andando, sendo roubado, assaltado e tudo continuaria normal. A impressão que eu tenho do Gilmar Mendes é que ele não aguenta 30 dias de grampo.
Se grampearem ele, investigarem ele, 30 dias... Ele mesmo vai se julgar. Ele não aguenta. Ele vai se julgar. Tá na cara que aquilo ali não é uma questão ideológica, que aquilo ali não é uma questão de caráter, de comportamento. Tá na cara que há comprometimentos sérios. E, aliás, indícios já, né? De casamento, que padrinho... O que a gente espera agora, pelo bem da justiça... é que esse freio seja colocado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acabei de receber aqui também uma nota da Associação Nacional dos Procuradores da República, do MP Federal, né, endereçada ao Supremo Tribunal Federal, a todos os ministros, dizendo, olha, o Supremo é Supremo, mas a Corte é Supremo. Quando um de seus membros desborda daquilo que tem que, como em qualquer instituição, tem que haver um controle. E a Corte tem que colocar um controle, e me parece que hoje tem um instrumento na mão, que é o julgamento do impedimento dele para julgar. Ele tem um negócio paralelo à condição dele de ministro do Supremo? Pelo que venho publicamente, parece que tem uma escola, né? É uma universidade, mas eu não sei se está no nome dele, aí não sei afirmar mas aí começa até pela indicação, né? Ou pela forma como são indicados, né? Porque ele também não é o único, né? Não é o único que nós levantaríamos aliás, dúvida, né? Na reforma política foi aprovado, e uma das coisas que foi aprovada é que a indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal tem um prazo de 10 anos. Tem um prazo de 10 anos. E não seja mais vitalício. O Gilmar Mendes. Mas voltando ao que tu dissesse, a transparência da eleição nos Estados Unidos. A transparência não precisa ser só na eleição, precisa ser em tudo. Começa pela medicina, como dissesse ali. O conselho já começou. Vamos ver quem tem título de especialista, porque tem qualificação e habilitação para fazer aquilo. Tinha que passar em tudo. Vai nos Estados Unidos hoje, consulta um site no hospital, sabe lá quantos o Dr. Ainda bem que o nosso Cremeros funciona. Exatamente, quantos o Dr. Fontes operou, qual é o resultado que teve. E o paciente olha aí na transparência. Para a política, a mesma coisa. Qual é o político que está indiciado, que está na lista do Odebrecht? Tá? Então, isso eu acho ótimo. Essa transparência... Mas há bem pouco tempo atrás, político processado deixava o cargo, ia se defender, se fosse o caso, até voltava. Isso aconteceu com o ministro do Itamar Franco. Hoje em dia os caras têm 20, 30, 40 processos e está tudo bem, como se não tivesse... Vamos ao ponto final. Nós temos que ir ao ponto final, depois o senhor fale no seu momento, no seu ponto final. Vamos agora ao ponto final com o Gimo, FCDL e a nossa Que Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Vamos começar com o Dr. César Pacheco, triste com a queda do Grêmio ontem. A frase que está na O Renato é o seguinte, o Renato ele podia se consagrar como campeão da Copa do Brasil, Libertadores da América, abdicou do Campeonato Brasileiro, botou o time reserva, podia estar par e passo com o Corinthians, mas ele vai se consagrar. Tem uma frase que hoje domina a internet, que o Inter está atrás do América e o Grêmio atrás da Libertadores da América. Então, é bem diferente isso aí. Olha a gozação. Mas o Paulo Sérgio... Paulo Sérgio, algum telespectador, me xingam bastante também na rua. Eu sou do tempo que a decisão judicial, a ordem judicial era cumprida. Hoje, desde as 6 horas da manhã, tem batalhões da Brigada ali na Rua da Praia para desocupar um prédio que foi tomado pelos lanceiros negros, que foram egressos daquele outro prédio da General Câmara, que nós tivemos uma discussão muito forte aqui, a outra vez que eu falei que tinha bomba, mas tu disse que não era bomba. Eu não disse que era bomba. Tá? Ninguém provou que tinha bomba. Olha, já são 6 da tarde, quase 7 horas. Eu não acho que ainda não saiu, porque foram vereadores, foram políticos dos direitos humanos, conselho tutelar, deputados da Assembleia, dos partidos que interessam, né? E pior que quem é a favor não vai lá. E tu sabe que ninguém vai cumprir. E tem outra, quem está pagando, quem vai pagar, as pessoas invadiram, tá? Quem vai pagar o transporte é o proprietário. E vão pagar, estava lá a secretária Fátima Paludo, vão dar bolsa aluguel para 20 famílias, 30 famílias, e vão levar para um lugar, e eles estão exigindo chuveiros com água quente, com coisa... Aqui, ó, é brincadeira isso. Esse mundo de gente está lá ganhando salário e... Poxa, é brincadeira. Paulo, eu recebo uma notícia aqui de última hora aqui,
a revista The Economist, revista inglesa, dia 20/8, a capa da Economist. A capa da Economist. Não sei se o pessoal consegue enxergar aqui, ó. A capa da revista. Ó, não deu. Isso, a capa da revista. O que diz o título? Foi eleito o Lula. Revista inglesa elege Lula como o presidente mais corrupto do mundo. Então, uma série de critérios, né, bens e tudo mais, e número de processos e tal, que a revista inglesa elege o nosso ex-presidente como o presidente mais corrupto do mundo. É triste, né? Quer dizer, é uma coisa triste para quem é petista, para quem não é petista, para quem é brasileiro. Mas talvez manifestações, as pessoas ainda querem votar no Lula, mesmo assim. É triste. É uma barbaridade. Então fica aí. Deputado Thiago Simões, você pode final. Mas tu viste que hoje um eleitor anunciou publicamente que vai desistir de votar no Lula. É um ato importante. Não, ele disse que ia pensar. Não, ia pensar. Ele ia pensar. Se confirmado a união dele, ele ainda está pensando. Mas foi importante, assim, ele removeu uma convicção que já devia estar muito... Se não se associasse ao Renan. Olha, Tchê, queria dizer, primeiramente, que apesar desse momento tão difícil, eu acho que há um crescimento da mobilização, da consciência e do protagonismo da sociedade civil fiscalizando o sistema político. Né? A sinalização para 2022 do distrital misto representaria um avanço muito importante. Né? O funcionamento do sistema institucional, Dallazen comentava aqui, ou seja, é através do sistema institucional e da democracia que a gente efetivamente conseguirá promover as mudanças. Mas, para terminar, somente com voto consciente, Paulo. Tá? Essa semana eu tive eu não trabalho com nenhum tipo de clientela, de dar alguma coisa. Meu mandato é totalmente pautado por convicções, por ideias e por posicionamentos. Mas hoje a gente vê na sociedade, de forma recorrente, pedido disso, pedido daquilo. Esses tempos pediram até um cemitério para mim, Paulo. Um sujeito que tinha um terreno, ele estava querendo um cemitério. Se pede tudo. Então, é preciso uma mudança na sociedade, nas comunidades, para que não vendam voto, para que tenham consciência, para que a partir da base, que é o povo, a gente possa promover as transformações. Doutor Paulo Roberto Ottifontes. Nesse pedido do cemitério, eu sugiro que enterre o pedido. Bom, primeiro eu quero deixar um abraço aqui para o meu amigo Farid Nader, de Pelotas, diretor da Faculdade de Medicina. Vinha conversando com ele no carro, por telefone viva voz, quando vinha para cá. Disse que vejo lá na Pampa de vez em quando. E o Luiz, que é o garoto propaganda do programa. Bom, mas eu torço para o senhor, no meu minuto final, vou voltar à saúde. Eu torço para que as coisas do SUS se resolvam. E realmente é difícil. Creio que na base tem muito de gestão disso, de gestão. Sabe? Não há nenhuma crítica aqui ao Gabardo, que eu conheço muito bem e é um trabalhador. Na minha opinião, eu conheço o trabalho do Gabardo. E no secretário municipal, não tenho convívio com ele, mas de algumas notícias boas a gente tem ouvido. Porque não é fácil. Esses dois são corajosos em aceitar ser secretário de saúde. Porque secretário de saúde hoje, no Rio Grande do Sul ou do município, leva bomba de todo lado. E mero repassador, né? Mero repassador. E só tem um conselho que eles não ouvem, que deve ser da mulher deles todos os dias: sai daí. Porque é difícil e o Gabardo é um verdadeiro guerreiro no sentido de resolver as coisas da saúde. Então, olha que vários nomes ilustres na nossa foram cogitados e realmente é pesado ser secretário. Mas eu acho que não é também a ação só do secretário. Isso a sociedade inteira precisava se comprometer. Procurador-Geral Fabiano Dallazen. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Nós, até o final do ano, vamos estar instalando 4 promotorias regionais de saúde para trabalhar regionalmente a questão e a gente tem uma grande interlocução com os secretários para que não seja em cada município ou você já possa trabalhar uma articulação regional. Nós instalamos um núcleo de investigação do GAECO, chamado GAECO Saúde, para investigar as fraudes que há no sistema, o que também é importante e já começa a dar algum resultado. E dizer nessa linha, deputado Lara, deputado Simon e aos demais integrantes aqui, que a população tem que, o clima nos leva, Paulo, a um certo desânimo. Talvez, se nós virarmos um pouquinho o foco, as coisas estão vindo à tona.
As instituições estão funcionando. O Ministério Público está funcionando. O Judiciário, com algumas questões, está funcionando. A imprensa está informando. O que nós temos que ver é o que nós vamos fazer com todo esse material. E não fazer o mesmo raciocínio de discutir uma reforma política na hora, para amanhã. O eleitor tem que começar a pensar hoje o que ele vai fazer com o voto dele no ano que vem. Acompanhar hoje e não chegar na hora da eleição, olhar o programa mais bonitinho, mais bem produzido e aí fazer sua escolha. Porque aí nós corremos um grande risco de reproduzir o sistema que está aí. Doutor Fabiano Dalazen, nós temos hoje um entregador premiado aqui. Poxa. Ele vai fazer a entrega. Doutor Fabiano primeiro. O Zezé aqui, que beleza. Aqui eu entrego para o doutor Paulo. Essa é a legítima mãozinha. Ele foi olhar se o dele estava ali. É mais leve, né? Garantiu o meu. Entregador premiado, doutor Fabiano. Eu gostaria Nosso colaborador premiado. deixar um abraço aqui para os fiéis telespectadores, o Evaristo Japur e a sua mãe, que estão assistindo o programa, e o famoso João Padeiro. Um abraço, João Padeiro. Não deu ontem. Olha... Sim. Não, nós estávamos comentando a beleza Tem um programa paralelo, ainda bem que tem 3 câmeras aqui. E os aniversariantes? Olha aqui, ó. Tá bom aqui o Cadu de aniversário hoje. Cadu, grande Cadu. Cadu, parabéns. Ficando mais velho, Cadu. Pô, ele ia pagar a janta hoje, mas sumiu o Cadu. Erci Pereira Torma, também de aniversário. Tanta gente boa aqui. O Guilherme Rampeter. Quem mais aqui? Tem um amigo meu, Evandro Saraiva, professor lá da Libanesa. De aniversário hoje também. Evandro Saraiva. Tu conhece ele, né? Conheço. Evandro. Aniversário. Paulo, Obrigado. Sim, pode falar. Um abraço pessoal de Taquara. Amanhã estarei lá no almoço. Vamos visitar o Hospital de Taquara e a APAI de Taquara. Então, até amanhã, se Deus quiser. E todos estão convidados para passar na Casa da Pampa na Expo Inter. Sim. E domingo temos o nosso troféu Senado Sul, que é um belíssimo, Vamos estar lá. belíssimo evento. Com homenagens importantes esse ano. Estaremos lá. É coincidência, nós vamos homenagear 2 generais esse ano. Isso é para vocês verem com quem estão lidando. Depois, eu que sou de extrema direita. Extrema direita. Eu que sou de extrema direita. Mas Não é fui eu 2 que generais, convenci. excepcionais generais. Extraordinários generais. Isso é para Sou saber com quem está testemunha, lidando. sou testemunha dos Tá dois bom? generais. Mas fui eu que te convenci a homenageá-los, lembra? O exército hoje já deve estar no centro. Já, né? A extrema-direita está muito além já do exército. Ó, viu? Isso é contigo. Pois é, não, é que eu acho que eu não gostava da Arena porque eu achava que ela era muito à esquerda para o meu gosto. Obrigado, Thiago Simon. Muito obrigado. Doutor Luiz Augusto Lara. Doutor Paulo. Alceu César. Sabia que é Alceu? Alceu César Pacheco? É Alceu. Ele esconde Alceu, tio, não sei porquê. Obrigado, doutor Otti Fontes, aí, pela sua presença aqui, doutor Fabiano Dalazen. Fique agora com o Jornal da Pampa, na região de Porto Alegre, sul do estado. E a apresentação é da Marcele Dutra. Puta beca que eu vou te dizer. Viu o seu Godoy lá, da TV Pampa Centro, e o Álvaro Damini, da TV Pampa Norte, nossas 106 retransmissoras espalhadas por este Rio Grande do Sul de Deus. Até amanhã, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.